Vamos lá então, quebrando o poder do cativeiro financeiro. Sempre uma palavra para a gente como pastor, sempre que a gente vai falar alguma coisa dentro dessa área de finanças, né? Tem gente que está tudo bem, não tem problemas nessa área, não tem problemas financeiros, tem problemas que quando só lê ali, vai falar de cativeiro financeiro, já dá três calafrios diferentes, fica todo arrupiado, que nem diz lá o meu cachorro, para o meu cachorro, a Maria fala, ele está todo arrepiado, que o pelo dele fica todo arrepiado. Mas quando a gente vai falar sobre essas coisas e a gente entra na questão financeira, a gente tem que ter o discernimento do que a palavra de Deus fala. Sempre o balizador para a gente tem que ser a palavra de Deus. Então a gente encontra, o Paulo aqui leu, 2 Coríntios 9, a gente vai encontrar vários textos que vão remeter à questão financeira. E às vezes a gente tenta fugir de um lado para o outro, escapar, mas a gente não entende o porquê que a vida da gente patina. Por que financeiramente ou profissionalmente, algumas áreas da vida da gente decolam e outras áreas parece que a gente está dentro de uma areia movediça, parece que a gente vai tentando se esforçar, quanto mais a gente se esforça, mais a gente vai afundando, quanto mais a gente se esforça, mais é puxado para baixo e a gente não sabe explicar. Tem áreas que vão bem, tem áreas que vão mal. Tem áreas que a gente vence e tem áreas que parece que a gente fica anos, décadas, pelejando e não sai do lugar. Não sei se é só comigo que aconteceu isso, mas se tem mais alguém aí, aperta a mão aí, diga, estamos juntos nessa, mas nós vamos quebrar isso em nome de Jesus. Vamos lá, o Senhor abrirá o céu, presta atenção, gente. O Senhor abrirá o céu, o depósito de quem? Do tesouro de quem? Do seu tesouro, para enviar a chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar. Chuva não falta aqui também, né? Todos os dias chove, então a gente está sendo abençoado. Todo o trabalho do quê? O trabalho das suas, diga, das suas mãos. Deus abençoa o quê? O trabalho das nossas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. Deuteronômio 28, 12. Esse texto de Deuteronômio aqui, ele vai falar sobre as bênçãos que nos perseguem, que nos alcançam. Então, entenda, até mesmo a bênção financeira, ela vai te perseguir. Tem gente que corre atrás de bênção, tem gente que vai desesperado de lugar em lugar, de igreja em igreja, de pastor em pastor, de profeta em profeta, de revelação em revelação, mas ele não conserta a vida dele. Ele não conserta os detalhes da vida dele. Ele não conserta coisas que são óbvias, coisas que já deveriam ter sido consertadas há muito tempo atrás, e ele continua sofrendo dentro de cativeiro. Pode ser o financeiro, pode ser o emocional, pode ser espiritual, pode ser em várias áreas. Pessoas que não conseguem romper, elas não entendem os princípios que estão dentro da palavra de Deus. A gente aqui só ensina princípios bíblicos. As nossas ministrações são todas em cima da palavra e sempre dentro dos princípios bíblicos, daquilo que Deus fala na palavra dele e através da palavra dele. Então, se você vive aprisionado em alguma área, preste atenção. Não leve isso somente achando que tem a ver com dinheiro. Não é sobre dinheiro. Também é, mas não é só sobre dinheiro. Vamos lá. Presta atenção, a desobediência se torna um cativeiro e produz escassez financeira. Então tem gente que sofre porque vive uma desobediência. E ela acha que não tem problema nenhum em desobedecer. É um princípio, meu irmão, que você está quebrando. Tem gente que vive enrolado, gente. Pensa em gente que vive enrolado. O que eu atendo de gente que vem lá, querendo uma oração poderosa, para desenrolar a vida financeira dele. Eu falo, vamos lá, já fez planilha? O que é isso, pastor? Não é nada, é uma planilha do Excel. Aí você pergunta, você já fez aqui quanto você ganha e quanto você gasta? Ganha 5, mas gasta 6, gente, alguma coisa já está errada. Tem 4 cartões de crédito, para com isso. Um vence dia 5, o outro vence dia 10, um dia 15 e um dia 20. E eu vou intercalando entre eles para sempre ter alguma... Gente, tem gente que vive dentro da desobediência. Pior, tem gente que vive dentro da desobediência e ainda diz assim, pastor, como é que pode isso? Eu sou dizimista fiel e ofertante na casa do Senhor. Mas você quebra todos os outros princípios. E você acha que Deus tem obrigação de te abençoar, afinal de contas, você traz o teu dízimo na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Em que te roubamos, Senhor? Nos dízimos e nas ofertas, e na desorganização financeira, e no descontrole, e na compulsividade. No que nós te roubamos, no que nós te desonramos. Tem gente que não sai do lugar. Conheço uma pessoa, para não dizer várias pessoas,
Conheço muitas pessoas, melhorou? Muitas, piorou, né? Deveria não conhecer ninguém, mas conheço muitas pessoas, mas muitas pessoas, que vivem aprisionadas, dentro de cativeiro. E você ajuda uma vez, você ajuda 2 vezes, você ajuda 5 vezes, 15 vezes, nunca vai ser o suficiente, porque ela não entende o princípio. E ela tenta se esforçar, ela tenta lutar contra Deus, e ela quer argumentar com Deus, com as pessoas, que ela está certa. A desobediência se torna um cativeiro, e produz escassez financeira, ou escassez em outras áreas também. Causas da perseguição financeira, eu quero passar por algumas causas. Viver em desobediência à palavra de Deus, não tem jeito. Se você quer está tudo errado na tua vida, continue em desobediência. Não é só a vida financeira que vai dar errado. Se você viver uma vida de desobediência, conforme está ali em Deuteronômio 28, depois do 14 e 15, diz assim: mas porém, se vocês me desobedecerem, se vocês quebrarem os princípios, se vocês não me amarem, não me honrarem, essas maldições também perseguirão e os alcançarão. Então, se você quer se dar mal, desculpa a palavra, mas se quer se dar mal na vida, só desobedecer, gente, você não precisa fazer mais nada. Só desobedeça a palavra de Deus, que com certeza você vai se dar, diga mal, vai se dar mal. Não precisa, não tem nada, o pastor está amaldiçoando, a gente não precisa amaldiçoar, já está lá na palavra de Deus. Eu não preciso falar nada, não preciso nem orar por você, você vai se dar muito mal. Se não deres ouvidos a todas ali, ele continua, se não der ouvidos a tudo isso que eu estou lhe ensinando, os meus mandamentos, todas essas maldições virão sobre ti. Deuteronômio 28, 15. A desobediência atrai maldição e escassez, entenda isso. Vai atrair maldição, está ali no texto de Deuteronômio. Depois, se você tiver dúvida, pegue esse texto de Deuteronômio na tua casa, 28, lê todo o capítulo, lê com a tua família, rabisque ele, comece a pegar os princípios que está até o verso 14 e coloque em prática na tua vida. Comece a colocar em prática. Então vai atrair maldição e escassez. Quando estamos afastados dos princípios estabelecidos por Deus, os céus podem se fechar ou se tornar de bronze. Da onde que vem o bom tesouro que nós lemos no primeiro texto lá? Do céu. Do tesouro de quem? Do Senhor. Então, gente, se a gente está vivendo em desobediência, preste atenção, o céu pode ficar de bronze para você. Sabe um céu fechado? Sabe esse céu que às vezes fica aqui, que está chovendo muito, e o céu a gente não vê o sol, a gente está louco para ver o sol, e o sol não aparece? Céu de bronze, às vezes, sobre a tua vida. Por que o céu está de bronze? Porque a desobediência. Então, tem gente que vive em desobediência. Eu quero te dizer que você vai viver, você vai passar pela tua vida sofrendo. Isso é uma das causas. Segunda causa, não honrar a Deus com os nossos recursos. Não é só devolver o dízimo, a gente às vezes não entende, porque é por isso que as pessoas falam para mim: pastor, eu sou dizimista, por que as coisas dão errado? Não é só honrar a Deus com devolver, gente, é honrar a Deus com aquilo que fica no teu bolso, aquilo que você tem para pagar as tuas contas. Sabe o que é? É um pastor que tem que ter uma vida financeira organizada, porque senão ele não tem que subir aqui no altar, ele não tem que subir no púlpito. É uma pessoa que vive totalmente descredenciada ou desabilitada daquilo que ele prega, não tem como pregar isso. A gente vive uma vida totalmente desregrada, e a gente quer a bênção de Deus. Eu vou te dizer a real, não vai acontecer. Não vai acontecer, enquanto a gente não se converter, não mudar o nosso comportamento. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Malaquias 3, 8 e 10, pastor, isso aí é Velho Testamento. Isso aí está lá na lei, pastor. Tá bom. Então me explica por que você que está vivendo só debaixo da graça, você está com dificuldade financeira. Fala aí, meu irmão. Levanta a mão e vem aqui e me fala, me explica. Já que é só lei, isso aqui não funciona mais, por que você está vivendo com Jesus e está aprisionado num monte de cativeiros financeiros, não só cativeiros financeiros e outros? Reter em suas mãos o que é de Deus atrai perseguição, entenda isso. Eu já expliquei isso. O dízimo, no meu entendimento, ele traz proteção. É como se Deus colocasse uma cerca invisível de proteção. Sabe aquela cerca que você tem lá na tua casa lá? Que é ligada lá à corrente, se o ladrão tentar pular lá, ele leva um choque. É mais ou menos isso. Quando o lapeta chegar perto das tuas finanças, lá, né? Não cá, né? Para lá, né, João? O lapeta chegar perto das tuas finanças, é como se você tivesse uma proteção. Agora, muitas vezes a gente quebra essa proteção. O ciclo de provisão do céu é paralisado.
O ciclo de provisão que Deus derrama do céu sobre a tua vida, é isso que eu li lá em Deuteronômio 28, ele é paralisado, ele fica estagnado, ele fica parado. É como se o céu, aquilo que está ali em Malaquias diz, então eu abrirei as janelas do céu e vou derramar sobre vocês. As janelas do céu ficam fechadas, não é só que o céu está de bronze, as janelas do céu são fechadas. Então esse ciclo de provisão, ele fica paralisado, e a pessoa não entende. Por que eu não vou conseguir romper, pastor? Por que eu não consigo romper? Porque você não honra a Deus com os teus recursos. Terceiro lugar, contaminação do sangue inocente. Isso aqui dá um outro sermão, mas eu vou passar por aqui para você só ter um entendimento. E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu, desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Gente, presta atenção no que Deus está bravo aqui com Caim. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Perseguição implacável do sangue derramado. Existe uma perseguição que é implacável. Sabe algo que é implacável? Do sangue derramado. Aborto, suicídio, homicídio, assassinato. E isso é sangue inocente derramado. E isso traz consequências também na vida financeira. As coisas vão sendo paralisadas, as coisas vão sendo quebradas, abortadas. Nada rompe, você fica preso. Revela um custo muito alto a ser pago. Esse sangue inocente que é derramado, ele traz uma consequência muito alta. É um preço alto para a gente pagar. E muitas vezes a gente não consegue pagar. E a gente fica então aprisionado dentro de derrota em derrota, de fracasso em fracasso, de cativeiro em cativeiro, e não consegue romper. Contaminação do sangue inocente. Quarto lugar, autossuficiência e orgulho. Pensa algo que desagrada a Deus. Chama-se autossuficiência e a pessoa orgulhosa. E digas no teu coração, a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele, e é o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança, que jurou aos teus pais, como se vês neste dia. Deuteronômio 8:17, disse que é uma receita do fracasso. É você atribuir a você algo que Deus derramou sobre você. É a mesma coisa quando a gente fala de blasfêmia. Sabe o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É não aceitar a obra de Jesus. Em segundo lugar, é atribuir ao diabo a obra que Deus está fazendo. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. E tem um monte de gente que atribui obras às pessoas, ou atribui a si mesmo. É o meu braço, é o meu poder, é a minha força, eu conquistei, eu consegui, eu vou vencer. Gente, é verdade. A gente leu que Deus abençoou o trabalho, o fruto do trabalho das nossas mãos, isso é verdade. Só que também tem a bênção de Deus. Sem a bênção de Deus, eu já trabalhei muito, tipo camelo. Só que eu vivia em desobediência e eu não tinha a bênção de... Pensa num cara que sempre trabalhou. Pergunta para Maria se você tiver dúvida. Eu nunca tive preguiça. Trabalhei numa empresa há 10 anos, onde eu levantava todo dia 6 horas da manhã e chegava em casa 10 horas da noite, de segunda a sexta. Às vezes fazia hora extra no sábado, ia fazer entrega. No domingo, quando precisava de caminhão, eu ia fazer entrega. Pensa num cara que nunca teve preguiça de trabalhar. Mas pensa um cara que trabalhava que nem um camelo, mas era orgulhoso, autossuficiência. Eu consigo, eu vou conseguir fazer, eu vou conquistar, eu vou longe. E eu não saía do lugar. Então é uma receita do fracasso financeiro. Seja autossuficiente, meu irmão. Seja orgulhoso. Está aí a receita do fracasso financeiro. Fracasso em fracasso. Até quando você vai continuar lutando com o teu próprio fracasso? Tentando adquirir as coisas pela tua própria força. A minha força e a fortaleza da minha mão. Ou seja, baniu Deus do negócio. Não preciso de Deus. Aliás, Deus, eu quero te dizer que não preciso do Senhor. Eu dou conta de tudo. Isso é uma mentira bem elaborada na nossa mente. Confiar na própria força e esquecer de quem? Esquecer do Senhor. Gente, é muito fácil esquecer. É muito fácil esquecer de quem nos ajudou. Estou mentindo? Como a gente é ingrato. Como a gente é ingrato. A ingratidão é algo que está dentro do nosso coração. Agora imagina se a gente é ingrato com as pessoas que nos socorrem, que nos ajudam. Imagina com Deus. A gente muitas vezes é muito ingrato. A gente se esquece de Deus, se esquece das bênçãos de Deus. A gente não vê as coisas às vezes como um livramento de Deus, mas a gente olha
e simplesmente não entende, reclama, murmura. Murmurar é fazer uma vigília para o diabo, é fazer intercessão ao diabo, porque você está sempre murmurando. A murmuração é dizer que Deus é incompetente, é dizer que Deus não é capaz de cuidar de você, de te abençoar naquilo que você está fazendo. É isso que é a murmuração. E tem um monte de gente que vive murmurando pelos cantos. Já viu aquele que murmura sem murmurar? Ele anda, eu fico olhando, meu Deus do céu, cada maluco. Eu já fui assim, eu já falava sozinho, agora eu já fui liberto disso. É sério. Eu ia para a reunião, falava, depois eu saía. Mas por que eu não falei isso? Eu ia conversando comigo mesmo. Falando, meu Deus do céu, não estou bem, Jesus. Acende a luz e me salva. Mas Jesus me salvou. Eu falava comigo mesmo. Tem gente que murmura com ele mesmo. Já viu gente murmurando com ele mesmo? Talvez pode ser um de nós aqui que está aqui nessa noite, ou quem está em casa, que murmura com ele mesmo. Reclama dele para ele. Já viu isso? Mas você não fez direito. É verdade, mas vamos tentar de novo. Não, mas você não faz direito. Ele reclama dele para ele mesmo. Vai solucionar? Não vai solucionar. Vamos lá. O orgulho te afasta da dependência de Deus e cria um vácuo de escassez. Entende isso? O vácuo é algo que abre um espaço que te separa da presença de Deus. O orgulho vai te afastar da dependência de Deus. O orgulho está dentro do nosso coração. Gente, pensa num negócio que a gente tem que lutar. Não vem com esse papo, pastor, eu sou humilde. É? Já fez o teste da humildade? Quem já fez o teste da humildade? Ninguém? Não, eu também não fiz, que não sei qual é. É só para vocês entenderem como que a gente pensa. A gente às vezes finge que é humilde. É humilde e orgulhoso. Ele se orgulha de ser humilde. Eu sou humilde. Já caiu, é orgulhoso. O orgulho te afasta da dependência de Deus e cria um vácuo de escassez. Quantas pessoas estão orgulhosas? São orgulhosas no que fazem. São orgulhosas no seu trabalho. São orgulhosas até mesmo com a sua vida financeira. O orgulhoso, ele vai se afastar de Deus, não tem jeito. Deus resiste ao orgulhoso. É a palavra dele que diz. Ele vai resistir. Então, meu irmão, se você pensa numa luta que tem que ser diária, cotidiano nosso, todos os dias a gente tem que lutar contra o orgulho. Porque mesmo quando você não quer ser orgulhoso, o capeta vem e diz, olha que coisa bonita que você fez. Ele mesmo quer botar no teu coração e dizer, não, você é o cara. Ninguém faz o que você faz. Isso é uma mentira. Autossuficiência e orgulho é algo que afasta Deus, afasta a gente da presença de Deus. Desperdício e má conduta com as finanças. Outra coisa. Quantas pessoas têm desperdício? Você já fez levantamento, meu irmão? Você já fez uma planilha? Aí você fala assim, como eu desperdiço? É ser sócio da Copel, é deixar todas as luzes de casa acesas e sair de quarto em quarto, nunca apaga. Lá em casa meus filhos têm um problema, eles não conseguem chegar com o dedo no interruptor. Aí eu vou atrás deles, onde eles saem eu apago, eles vão eu apago. Quando eles não vão tomar banho, deixa a TV ligada, diz, não, mas eu já vou voltar. Só que o banho da minha filha é 45 minutos, ela já vai voltar, só que é 45 minutos com a TV ligada e a luz acesa. Isso meu coração palpita, gente, vocês não têm noção. Aí vou eu lá, desligo a luz, apago a TV, ainda fica desligo a TV deles. Pai, por que você desligou? Eu falei, porque não tinha ninguém assistindo, só por isso. Não, mas eu já ia voltar. Eu falei, eu também já voltei e desliguei. Não cuidar dos recursos, vamos lá. E ali desperdiçou os seus bens, com uma vida desordeira. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidade, desperdício. O filho pródigo, o filho que sai de casa, ele desperdiçou toda a riqueza dele, ele desperdiçou vivendo uma vida desregrada, vivendo uma vida totalmente sem uma conduta, olhando e vivendo debaixo do prazer, se alimentando e alimentando o prazer. Pior, quando você não alimenta o prazer dos outros. Eu me lembro quando eu não era da igreja, eu com 15 anos eu trabalhava, já lá em Porto Alegre, numa empresa, e eu estudava à noite, e na sexta-feira eu saía com os colegas da escola. Sabe o que acontecia? Eles tinham tudo 17, 18 anos, eu tinha 14 para 15, e eu trabalhava numa empresa que eu recebia toda sexta-feira. Alguém trabalhou nessa época que as empresas pagavam por semana, você recebia, não, alguns, né, eu estou velho, né, ninguém mais levantou a mão, só eu, né? Então, toda sexta-feira à tarde eu recebia o meu pagamento. E aí, eu estava sempre mal arrumado, porque eu vinha direto do trabalho. Quem olhava lá aqueles 10 caras, 8, 5, dizia assim, aquele ali está nas costas dos outros lá.
Eu era o único que tinha dinheiro, porque nenhum deles trabalhava, é só eu que trabalhava. Eu que bancava tudo. Enquanto eu não acabava com o dinheiro na sexta e no sábado, eu não aparecia em casa. E às vezes eu aparecia só na segunda-feira. E não tinha celular não, gente. Minha mãe estava doida. Minha mãe dizia, onde esse piá se enfiou com 14, 15 anos. Eu desperdicei muita coisa na minha vida, porque eu era um descontrolado. Eu tinha uma má conduta com a minha vida financeira, daquilo que eu ganhava. Eu gastava sem dó. Eu não tinha problema nenhum de pagar para os outros. Eu que pagava a rodada do negócio, eu comprava tudo, eu que pagava X. Má conduta minha, desperdício. Achava que eu estava agradando. Achava que eu ia arrebentar com aquilo que eu estava fazendo. Não cuidar dos recursos que recebemos do Pai leva à perda. Má administração resulta em cativeiro financeiro. Eu vivi isso. Não foi fácil para ser liberto disso aqui, não. Porque eu olhava para o dinheiro, eu olhava para as contas. Eu fazia o sorteio dos boletos em casa e dizia, esse mês vão pagar o que cair aqui na esquerda vai ser pago. O que cair na direita vai esperar. Eu empurrava tudo para a direita para ver se todos eles esperavam. Passava a vassoura. Má administração resulta em cativeiro financeiro. Não cuidar dos recursos traz escassez, gente. Eu vivi escassez. Lembra de Paulo? Eu sei viver na fartura, eu sei viver na escassez. Quantos de nós não estamos preparados para a escassez? Você está preparado para viver um tempo de escassez? Pastor, eu só vivi escassez até hoje, então você está preparado para viver um tempo de fartura? Pare de desobedecer, meu irmão. Desperdício, às vezes a gente desperdiça aquilo que Deus nos dá. Gente, é interessante essa questão do desperdício, sabe por quê? A gente trabalha bastante, muitas pessoas, para ganhar o salário, e a gente não tem dó. Eu não estou dizendo ser avarento, eu não estou falando de avareza, não estou falando sobre isso. Eu estou falando que a gente, às vezes, não tem dó de gastar aquilo que foi difícil para ganhar. E gastar, às vezes, com coisas bem supérfluas, que não precisa, que não vai te ajudar em nada, mas eu gasto. Desperdício e má conduta. Quantas vezes nós desperdiçamos e temos má conduta com a nossa vida financeira? Sexto lugar, nós vamos chegar em algum lugar. Consumismo e vaidade descontrolados. Amar os prazeres mais do que a Deus, ou ao Deus poderoso. Aquele que ama o prazer será um homem pobre. Aquele que ama o vinho e o azeite não vai enriquecer, não enriquecerá. Provérbios 21, 17. O consumismo descontrolado te prende em dívidas e produz escravidão. O consumismo exagerado, descontrolado. Gente, tem gente que é descontrolado. É totalmente descontrolado com uma vida financeira. Compra o que não precisa. Todos os dias. Tem gente que todo dia tem que comprar alguma coisa. Se ele não comprar alguma coisa, parece que o dia dele não fica feliz. Tem gente que dá risada, né? Se o cartão dele não passar pelo menos uma vez numa maquininha, parece que o dia não está completo. Aí não comprei nada hoje, vai chegar em casa, vai pedir um iFood, só para poder passar o cartão, dizer, oh, glória a Deus, gastei mais um pouquinho no cartão, o cartão passou hoje. Todos os dias tira a fatura lá, a fatura dele tem 30 páginas, porque todo dia ele compra. Comprou no dia 1º, comprou no dia 28, dia 29, dia 30. Que pena que esse mês não é 31, senão eu compraria também no dia 31. Ah não, esse mês é, né? Inclusive, outubro é 31. Falar nisso, abrindo um parênteses, você tem filho pequeno, sexta-feira é comemorado aí o Halloween, Dia das Bruxas, tome cuidado. Pastor, não dá nada, é só um enfeitezinho, é só uma fantasia. Meu irmão, teu filho é consagrado a Deus, ele não dá para servir. 1 Coríntios 10 não diz que a gente não pode estar na mesa de demônios e na mesa de Deus. Ponto. Ok? Fecha parênteses. Então, o consumismo descontrolado te prende em dívidas e produz escravidão. Tem gente que está escravo porque tem um consumismo exagerado. Tudo que vê quer comprar. Gente, uma vez eu fui fazer uma mudança, eu tinha caminhão ainda na época, eu entrei lá, eu e a Maria foi junto comigo, quando eu entrei na casa da mulher eu me assustei, só de caixa de sapato, meu Deus, eu ia dar um caminhão só de caixa de sapato, falei, eu acho que eu estou trabalhando na Zaleia para essa mulher, porque a mulher, a Zaleia, essas coisas aí, ela comprava tudo que tinha, caixa da Zaleia tinha umas 30, daí tinha lá da outra, lá, sei lá os nomes dessas, Beira Rio, sei lá o nome dessas, eu fazia entrega no meu passado desses troços, ela tinha umas 150 caixas de sapato, eu falei, meu Deus do céu, ela tinha todos dentro da caixa, não se preocupe não tinha nenhuma vazia, pensei que estavam vazias aquelas caixas, nada contra as mulheres, tá bom gente, não estou falando de vocês, mas estou falando só desse caso, consumismo descontrolado, e ela tinha um descontrole no consumismo, mas tem homens que também têm descontrole, tem muitos homens que são descontrolados aí gente, não é só mulher não, tem um monte de homem que é descontrolado, e aí vive um cativeiro. 7º lugar, buscar enriquecimento rápido e injusto,
Mas aquele que se apressa para ficar rico não será inocente. Provérbios 28:20. Cuidado com os atalhos. Cuidado com os atalhos. Gera uma ruína incalculável. Cuidado com as coisas que é muito fácil, gente. Não, você vai investir 1.000, vai ganhar 10.000. Gente, para com isso. Da onde? Se você dever 1.000, eu acredito que em 2 meses você está devendo 10.000. Com o juro que tem aí do banco, você vai estar devendo 10.000. Agora, me dizer que você vai investir 1.000 e que daqui 1 mês ou 2 meses você vai ter 10.000, gente, pare com isso. A ganância faz a gente cair em ruína. Não, é um negócio de Deus, não é pirâmide não, pastor, é tranquilo. Certa vez, não aqui nessa igreja, chegou um irmão e falou, pastor, tem um dinheiro aí para você investir. Graças a Deus eu não tinha dinheiro. Eu tenho que comemorar que naquela época eu não tinha dinheiro. Continuo não tendo, mas naquela época eu tinha menos. Eu não investi, senão eu ia estar chorando. Tem pessoas, gente, que vêm com uma propaganda e a pessoa quer pegar atalhos. Gente, não tem atalhos com Deus. Ou você obedece ou você não obedece. Ou você obedece ou você desobedece. E as pessoas querem viver atalhos financeiros. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Provérbios 13. Ganância, golpes e trapaças produzem colapso financeiro. Pastor, não dá nada, tem um monte de político, tem um monte de gente aí que desvia dinheiro aí, não acontece nada, é? Vai nessa. Pode ser que essa justiça seja impune. E é. Pode gerar um monte de impunidade, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Maldita coisa, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus. Um dia todos vão dar conta, gente. Pode dar risada, ó, me dei bem aqui, ó. Tirei meia nota. Eu, quando tinha meu caminhão, eu trabalhei numa empresa que eles davam uma diária para a gente. E a gente tinha só que prestar conta. E eu comecei a ficar mal visto com os outros caminhoneiros lá da empresa. Por quê? Porque eu sempre tirava a nota no valor certo. Eu chegava no restaurante e o cara, gastei 50 no almoço, você quer nota de quanto? Eu falei, ué, quanto que eu gastei? 50? Então, eu quero nota de 50. Só que acontece, o mesmo pessoal que trabalhava comigo, com outro caminhão, eles iam no mesmo restaurante, e daqui a pouco eles começavam a trazer nota de 70, de 80, e eu lá, e os caras, logicamente, gostavam um monte de mim, né? Diziam, ai, como você é bonzinho, né, para a empresa. Os caras me amavam, os outros caminhoneiros, não, eles me odiavam, porque eles achavam que eu estava atrapalhando eles. Eu disse, gente, eu não vou fazer isso aí, se eu gastei 50, eu quero os meus 50, mas eu não vou tirar nota a mais, simplesmente para pegar 30 reais. Gente, isso é desonestidade, mas tem gente que faz, gente. Tem gente que faz por causa de R$1, R$10, R$30, R$1.000. Eu, quando não era crente, eu falei, se um dia for para mim me incomodar com isso aí, eu falava até para Deus. Você vê como a gente fala cada bobagem, né? Eu falava mesmo. Se um dia for para mim me sujar o meu nome, eu falei, então eu quero fazer um negócio para mim nunca mais trabalhar. Nunca aconteceu. Eu continuo trabalhando, graças a Deus, não me sujei. Mas tem gente que pensa que está lucrando por causa de 30, que seja 1.000, que seja 10.000, gente, vai resolver os teus problemas na boa, vai resolver. Você vai parar de trabalhar com 10.000, com 50.000 reais? Hoje você pode parar de trabalhar? Não vai. Por que tem gente que vive procurando atalhos? Buscar enriquecimento rápido e injusto. Aceitar algo que você sabe que é errado. Simplesmente porque você quer um resultado imediato, você quer o resultado para agora. Você está pensando só no hoje, você não está pensando lá na frente. Você não está semeando. Sabe o que você está fazendo? Você está arrancando o fruto hoje e está arrancando a semente hoje. E aí você não está semeando nada, só que vai chegar amanhã, você não vai ter mais nada para colher, porque a semente que você tinha que ter colocado hoje, você jogou fora, você comeu o fruto e jogou fora a semente, e aí você não está mais semeando. Se você não está semeando, você vai colher o quê? Fala aí, ó bênção. Ganância, cuidado, golpes, trapaças produzem colapso financeiro. 8º lugar, descontrole nas dívidas. Dominado por credores. Cuidado com o crédito muito fácil. Tudo que vem muito fácil, cuidado. Às vezes, esses dias, chegou lá em casa um cartão, nem pedi nada. Os caras pegaram lá e me mandaram um cartão lá. Eu falei, nossa, fui tentado, né? Um limite. Falei, o limite é maior que o meu salário. Que juízo que esses caras têm? Como é que eles vão me dar um limite que é maior do que eu ganho, gente? É óbvio que se der um colapso financeiro, eu não vou conseguir pagar. Mas eles têm a capacidade de mandar um cartão que é 3 vezes, 2 vezes, estou mentindo, alguém já não recebeu um cartão aí que o limite é maior do que você ganha no mês? Acontece, quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Toma cuidado, dependência de crédito vira escravidão. Tem gente que depende de crédito, depende toda hora daquele crédito. Não, se eu tiver esse crédito, se o gerente do banco me der lá aquele limite, o acúmulo de dívidas é um sinal de cativeiro nas finanças. Tome cuidado. Eu já fui escravo disso daí.
Eu tinha limite na conta da empresa, eu tinha limite na minha conta da minha pessoa física. Pensa que eu devia no banco. Eu era o melhor cliente do banco. O banco gostava de mim. Todo mês eu dava 500, 600 reais de lucro para ele, meu salário caía, eu já perdia 500, 600 de largada, porque eu era só o juro do limite que eu tinha usado 30 dias. Eu era o melhor cliente, lógico que eles não queriam que eu parasse, lógico que eles não queriam que eu saísse desse cativeiro. Eu dava todo mês 500, 600 reais para o banco, só de juros. Quem que não quer? Tome cuidado com essa escravidão, isso aí escraviza a gente. 9, repetições de comportamento. Castigo os filhos pelos pecados dos seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Êxodo 25. Padrões familiares de repetições, miséria, dívida, desperdício. Miséria, dívida, desperdício. Influência dos pais na vida dos filhos sem ensinamento. Muitos de nós não recebemos ensinamento. Eu nunca recebi ensinamento dos meus pais com a questão financeira. Nunca recebi nenhum tipo de ensinamento dizendo assim, ó, gaste aqui, poupe ali, economize, pense no dia de amanhã, guarde, tenha uma reserva de emergência. Eu nunca fui ensinado. Eu nunca tive uma aula que me ensinasse, quando eu era criança, a guardar alguma coisa. Eu era ensinado só a comer tudo. Botava o iogurte na geladeira, eu comia os 6 de uma vez. No outro dia, chupava só os dedos. Coisa da gente, né? Criança, né? Você abre aquela tampinha do iogurte, lambia até a tampinha. Estou falando alguma coisa? Só eu fiz isso, gente? Lamber a tampinha lá? Passar o dedo dentro do pote de iogurte? Só eu fiz isso, né? Não, só eu que fazia essas loideiras aí, né? Todo mundo quase faz, mas ninguém fala às vezes, né? Repetições, influência dos pais na vida dos filhos. A gente às vezes não tem ensinamento. Sabe qual é o problema? É que a gente não tem e a gente não vai atrás para aprender. E aí a gente vai repetir o mesmo comportamento dos pais. Meu pai era endividado, minha mãe endividada. Em 10º, egoísmo e ingratidão. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios. Chega. 2 Timóteo 3:2. Egoísmo aprisiona. Incapacidade de reconhecer as bênçãos de Deus. O cara que é egoísta, avarento, presunçoso, arrogante, blasfemo, desobediente aos pais, ingrato e ímpio, ele tem incapacidade de reconhecer que as bênçãos vêm de Deus. Tem muitos crentes, infelizmente, tem muitos cristãos que não conseguem reconhecer que as bênçãos vêm de Deus. Sem semeadura, sem colheita, gente, não tem jeito. Parou de semear, você vai parar de colher. Não tem jeito. A terra não vai ficar produzindo se você não continuar semeando. Só em Gênesis, que Deus falou, em Gênesis 12, 13, que Deus falou que a terra era para produzir, a partir da semente, que a terra ia produzir frutos, para cada espécie, para cada modelo, para cada tipo. E ali produziu. Mas depois disso, Deus manda o homem lavrar a terra. Presta atenção. Deus manda o homem lavrar a terra. Do suor do teu rosto, comerás o teu pão, pagarás as tuas dívidas. Então, meus irmãos, tem gente que não vai prosperar, porque tem gente que não quer trabalhar, tem gente que é preguiçoso, tem gente que não quer se esforçar, tem gente que quer ficar encostado nos outros. Tem gente assim. Tem um monte de gente que não vai andar, que não está semeando nada, mas quer colher. Não semeia aqui, mas vê o outro colhendo ali e fala, ainda reclama. Como é que ele consegue colher? Eu não colho nada, mas você não semeia nada, meu irmão. Como é que você quer colher alguma coisa sem semeadura? Mas nem tudo é derrota. Isso aqui são 10 causas. Agora vamos entender um pouquinho como que a gente sai disso. Pastor, eu quero sair desse negócio aí. O senhor falou um monte de coisa e agora eu quero sair. Presta atenção, quem fecha a mão e não lança semente fica sem colheita. Se você pegar a semente que está na tua mão e você fechar ela com essa semente, você não lançar a semente na terra, se você não jogar ela no terreno, você vai ficar sem colheita. Não adianta ficar com a semente na mão. Na tua mão a semente não vai brotar e não vai germinar. Não vai. Se você não lançar a semente, você vai ficar sem colheita. Vamos lá? Princípios bíblicos para vencer o cativeiro financeiro. Não era para ser uma pergunta, era para ser uma afirmação. Pois eu corrijo. Princípios bíblicos para vencer o cativeiro financeiro. Reconheça que cada recurso é uma semente entregue por... Se você entender que cada recurso que você tem, aquilo que você recebe, é uma semente que Deus está dando nas tuas mãos, então você consegue começar a ter chaves que vão te libertar desse cativeiro financeiro. Primeiro lugar, sempre é bom, fique no azul. Vermelho, só o sangue de Cristo. Depois, nada mais. Fique no azul. Abandone as dívidas. Eu gosto de azul, então fique no azul.
Sempre se mantenha no azul. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. A Bíblia diz que não é para a gente dever nada para ninguém, a não ser o amor. Sabe o que acontece? Às vezes a gente não tem paciência, porque a gente quer tudo para ontem, para hoje e para agora, para esse momento. A gente quer tudo muito imediatista. A gente acha que a bênção tem que chegar agora. A gente acha que aquela semente que está na nossa mão tem que uma árvore, como se tivesse um gênio da lâmpada. Esfrega a lâmpada. Você não vai fazer que nem o mineiro. Tem algum mineiro aqui só tirando a Maria? Tem mais algum mineiro? Não posso falar. O gênio aparece, ele pede, o que você pode pedir? 3 pedidos. Ele pede, eu quero um queijo. O gênio dá um queijo. Segundo, ele pede outro queijo, porque ele é mineiro, vai pedir queijo. Em terceiro, agora você vai pedir a vaca para ter o leite. Não, ele pede pão de queijo. Fechou, está tudo certo. Mineiro gosta de pão de queijo. Eu fui lá num lugar lá perto, lá que só tinha pão de queijo, mas é uma delícia. Cafezinho com pão de queijo é muito bom. Não devam nada a ninguém, a não ser amor. Aprenda a administrar seus recursos, busque orientação, ajuda, faça um curso, meu irmão. Hoje a gente tem várias planilhas, a gente tem pessoas que podem te ajudar. Aqui na igreja a gente tem curso de finanças, mas você tem que fazer, você tem que se esforçar. Não devam nada a ninguém, fique no azul. A melhor coisa é ficar sempre no azul. Cuidado com promessas de ganhos fáceis. A riqueza que é fácil de ganhar é fácil de perder. Quanto mais difícil for para ganhar, mais você terá. Provérbios 13:11. Cuidado com ofertas de ganho muito fácil, já falei sobre isso. Se esforce com diligência para alcançar seus objetivos. A pessoa não tem nenhum objetivo. Ela quer a bênção de Deus, mas para que você quer a bênção de Deus? Vamos lá. Em João capítulo 6, o menino entrega 2 pães e 5 peixes, é isso? O que acontece depois que Jesus multiplica? Sobram 12 cestos, um para cada discípulo. E o menino também se aproveitou daquele lanche que ele levou. Por quê? Porque ali Deus está fazendo um milagre, a partir daquilo que estava nas mãos. Sabe o que acontece? A gente quer ver o milagre a partir dos outros, a gente não quer ver o milagre a partir do nosso próprio esforço, daquilo que está nas nossas mãos. Ou seja, a gente acha que Deus pode multiplicar algo que eu não tenho, mas Deus não vai multiplicar aquilo que eu já tenho, aquilo que já está nas minhas mãos. Deus tem capacidade de fazer qualquer coisa, inclusive multiplicar aquilo que já está nas tuas mãos. Multiplicar a semente de 2 para 4, de 4 para 8, de 8 para 16, para 32, 64, 128 e assim em diante. Cuidado com ofertas de ganho muito fácil. Se esforce, meu irmão. Se esforce, trabalhe, honre a Deus, honre a tua família. Tem um monte de marido aí que a mulher tem que quase se ajoelhar e implorar para ele dar R$50, R$70 para ela ir lá fazer a unha. Pare com isso, gente. Lógico, se você não tem condições, você não vai fazer, mas pense nisso. Tome cuidado, às vezes a gente é avarento. Só que daí o bonitão sai na rua aí, não pode ver uma mulher bonita, bem arrumada, cheirosa, que ele fica olhando. Mas para a mulher dele, ele não quer investir para ela ir no salão, aí fica olhando a dos outros, né? É mais fácil. Tome cuidado. Tome cuidado. Cuidado com promessas de ganhos fáceis. Estabeleça metas e se planeje. Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar, para ver se o dinheiro vai ser o suficiente, se o dinheiro vai dar. Lucas 14:28. Planejar ajuda na tomada de decisões. Se você se planeja, você consegue tomar a decisão com mais clareza. É mais que apenas caber no orçamento, precisa ver a necessidade, desejo e ambição. Eu já fiz isso, gente. Eu estou falando das minhas derrotas aqui. Uma vez eu saí com a Maria, a gente saiu para olhar um carro um dia de chuva, num sábado. O negócio, a loja de carro fechava meio-dia, eu cheguei 11h30. Vocês acreditam que eu consegui sair com um carro meio-dia de lá? Eu não saí com um carro, eu saí com uma bomba relógio. Eu saí com um carnê de 48 parcelas. Depois de 24 eu tive que ir lá pedir para o banco aceitar aquele carro de volta, que eu não conseguia mais pagar. Eu perdi 2 anos. Eu peguei 2 anos do meu dinheiro, do meu esforço, do meu trabalho, amassei e joguei no lixo. E eu fui lá devolver, porque o meu nome não podia ir para o Serasa. Logo eu fui lá, eu vou devolver esse carro, porque senão o meu nome vai para o Serasa. E eles vão tomar o carro, e vai para leilão. Eu já ficava pensando em tudo isso, e eu estava me preparando para ser pastor. Eu falei, não, eu vou lá e vou devolver esse carro. Toma aqui, pega, com chave, com tudo. Faz uma declaração, assina aqui que você está devolvendo o carro para o banco. Eu fiz a declaração. Sabe por quê? Porque eu só fiz uma conta. Cabe no meu? A parcela era só 550, só que eu esqueci de um pequeno detalhe. Eu era caminhoneiro, só que eu esqueci de um pequeno detalhe. Eu esqueci do seguro, esqueci do IPVA, esqueci da gasolina. Eu esqueci de poucas coisas do carro.
Eu tinha o carro, tinha volante, tinha 4 pneus. Eu esqueci que tinha que trocar óleo, tinha manutenção, IPVA, seguro. Quando eu fiz a conta do carro parado na minha garagem, ele me custava R$500, ou seja, eu pagava 500 de parcela, cabia no meu orçamento. Só que eu esqueci de lembrar de algumas coisas, que ele parado na minha garagem, só de IPVA e de seguro, ele custava mais 500, então ele não me custava 500. Quanto é que ele me custava? 1.000, fora a gasolina, fora a manutenção, fora o risco de bater, fora... E um dia eu bati. Glória a Deus. Mas ele foi. Planejar vai te ajudar na tomada de decisões. Às vezes a gente só olha e diz assim, cabe no orçamento. Precisa? Tem necessidade? É um desejo apenas do teu coração, é uma ambição. Eu não sou contra de você ter coisas boas, gente, não é sobre isso. É só para a gente sair de dentro de algo que realmente, muitas vezes, a gente não estabelece metas e não se planeja. E a gente acha, sabe o que acontece? A gente vive assim, achando que Deus toda hora tem que nos socorrer. Eu faço um monte de coisa errada e acho que Deus tem que toda hora vir com um milagre. É o milagre do milagre, é o milagre do milagre, e acho que Deus toda hora tem que fazer milagre. Não tenha pressa em ser próspero. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. A fartura vem do trabalho, boa administração e bênção de Deus. Você não vai escapar disso. Vem do trabalho, vem de uma boa administração e da bênção de Deus. É importante agir com sabedoria. Às vezes a gente não tem sabedoria. Gente, se você não tem sabedoria, se você é casado, primeiro, que eu aprendi muito cedo no meu casamento, a falar tudo para minha mulher. No começo, eu comprava as coisas e eu esquecia de avisar ela, só um pequeno detalhe. Eu comprava as coisas e não falava com ela, mas não era, não, né? O dinheiro é meu? Não, o dinheiro não é mais meu. Depois que eu botei a aliança no dedo, o dinheiro não é mais meu. O dinheiro dela é dela, o meu dinheiro é meu e dela. É mais ou menos assim. Está dando risada, eu escutei a risada dela daqui, só para vocês terem ideia. Não tenha pressa em ser próspero, é importante agir com sabedoria. Me faltava sabedoria. A Bíblia vai dizer que quem não tem sabedoria, peça que Deus dá de graça, gente. Peça sabedoria para lidar com as finanças. Às vezes a gente não pede sabedoria para Deus, numa área que nem essa. Trabalhe duro e se dedique. Os planos bem elaborados, já li esse texto, levam à fartura. Não seja precipitado nas suas escolhas. Busque direção espiritual. Toda vez, por que você, nada contra, talvez tenha até alguém que trabalha aqui, ou quem está em casa, seja vendedor. Mas por que você chega numa loja, o vendedor faz pressão? É a última oferta, é o fecha-mês, é não sei o quê, se você não comprar, amanhã é outro preço. Por que ele fica ali na tua cabeça? Ele quer te capturar primeiro a tua mente. Depois ele vai te trazer, não é só, pode ver, o bom vendedor ele vai fazer você tocar no negócio. Você olha a xícara, aí você só está olhando a vitrine, não, essa xícara aí, o pastor veio lá de Israel, essa xícara, você tem que tomar água, você merece tomar água nessa xícara. Até a água tem outro gosto nessa xícara, porque ela veio lá de Israel, o senhor trabalha tanto, o senhor merece. Quanto custa? Não, só R$500, mas você merece, ela só veio de Israel, R$500, não. Ele já capturou a tua mente. O psicanalista sabe bem como é que é isso, né? Captura a mente da gente, o sentimento e as nossas emoções. Aí, filho, sabe o que acontece? Falta oxigênio no cérebro, daí você só pega o cartão e fala, passa esse negócio em 10 vezes aí. Aí quando vem a primeira fatura, você fala, meu Deus do céu, pior, chegou em casa, a caneca quebra. Aí já era, gente, aí o negócio entorna. Vai ficar pagando um negócio, você nem vai tomar mais água na caneca de Israel, porque a caneca já quebrou. Trabalhe duro e se dedique, gente. Seja cuidadoso nos negócios, pois as riquezas não duram para sempre, e nada garante que a coroa passe de uma geração a outra. Provérbios 27. Provérbios tem muitos ensinamentos. Você quer ensinamento? Está vendo que eu peguei um monte de texto de Provérbios? Pega os ensinamentos de Provérbios aí dentro dessa questão financeira. Seja guiado por Deus e pratique a diligência em todos os seus negócios. Deus honra quem se prepara. Seja organizado em suas finanças. Deixa eu abrir um parênteses aqui, gente. Tem um monte de cristão desorganizado. Pior, tem um monte de pastor desorganizado. Pensa num negócio que irrita Deus e que me irrita também. É quando eu atendo o pastor que vem lá e fala para mim que está desorganizado financeiramente. Gente, para mim é inaceitável. Aprenda a viver com pouco. Aprenda a viver dentro da tua realidade. Não queira viver acima do que você pode, porque senão você vai ficar preso. Seja cuidadoso nos seus negócios. Seja cuidadoso com a sua vida financeira. 7º lugar, porque o tempo não para. Tenha reserva para o dia mau.
Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo que pode. Lembra do iogurte? Eu comia tudo num dia. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados. Tenha uma reserva para o dia mal, para a emergência, para um desemprego, para uma doença, para um momento difícil. Ah, pastor, mas eu ganho pouco. Meu irmão, comece com pouco. Você não precisa começar com um salário mínimo. Se você puder guardar um salário mínimo por mês, guarde. Ah, pastor, mas eu ganho um salário mínimo. Meu irmão, tire R$50. Que seja R$30. Se você guardar R$30, na pior das hipóteses, você tem R$400 no final do ano. Você tem quase um terço do salário mínimo guardado, se você guardar R$30. Sabe o que vai acontecer se você não guardar R$30? Se você não guardar nada, você vai chegar em dezembro, você não vai ter nada. Gastou tudo. Comece com coisas pequenas. Que seja 30, que seja 50, eu não sei a tua realidade. Mas eu sei que Deus vai te honrar. Tenha reserva para o dia mau. Prosperidade é fruto de sabedoria e fidelidade. Deus multiplica onde existe, preste atenção nisso. Deus vai multiplicar onde existe propósito. Se o teu propósito é só gastar o teu dinheiro, não é pensar em nada, então você não tem um propósito. Então por que você quer que Deus multiplique algo que não tem propósito? Se o teu propósito é só gastar, 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 não é guardar, não é ajudar, não é abençoar pessoas, esse é o propósito. Deus multiplica onde existe propósito. Gente, que eu conheço de gente que é desprendido desse negócio, eu conheço um monte de gente que é enrolado, mas eu conheço um monte de gente, como Deus sim, como Deus prospera algumas pessoas, gente, que você olha e diz assim, meu Deus, como é que Deus abre um negócio assim para algumas pessoas, mas sabe por quê? Você vai pesquisar, você vai ver, depois você vai ver, a pessoa é generosa, ela abençoa pessoas, ela abençoa a obra de Deus, como Deus derrama sobre essas vidas, gente. Tem pessoas que é impressionante. Fidelidade honra a Deus, a tua fidelidade honra a Deus, o fiel será ricamente abençoado. A bênção de Deus vem sobre aquele que permanece fiel. Deus se impressiona com quem honra através da fidelidade. É continuar obedecendo mesmo quando você está sozinho, aqui é importante. Sabe por quê? Às vezes a gente quer obedecer quando está todo mundo assim, olhando para você, quando a tua mulher e teus filhos estão olhando para você. Quero te dizer uma coisa, você tem que obedecer e ser fiel a Deus mesmo quando ninguém está vendo. Ninguém está vendo o que você está fazendo, seja fiel a Deus. Quando está todo mundo, sabe, a tua mulher foi viajar, teus filhos foram viajar, você ficou sozinho em casa, seja fiel e honre a Deus, mesmo nesses momentos, quando você está sozinho. Porque quando a gente está sozinho, a gente muitas vezes perde o controle. Ah, não tem ninguém vendo, ninguém vai me criticar, ninguém vai me cobrar. Só que só tem um probleminha, meu irmão. Bote o cinto de segurança, só tem um probleminha. Faz assim, ó, 3 pontos, pá. Sabe qual é o problema? Deus está vendo. Pode ser que não tenha ninguém do teu lado. Pode ser que a tua esposa, o teu marido, teus filhos não estejam vendo, o teu patrão não esteja vendo o que você está fazendo. Mas eu quero te dizer uma coisa, Deus está vendo o que você está fazendo. Então só isso já é o suficiente, ou mais do que o suficiente, para a gente honrar a Deus em tudo que a gente faz. Continue obedecendo, mesmo quando você está sozinho. 9, construa uma herança. O homem bom deixa herança para os filhos dos seus filhos. Provérbios 13. A herança do justo vai além de posses. Tem a ver com, diga, caráter, fé, valores espirituais, sabedoria, testemunho de quem Deus é. Vocês estão entendendo que é além de dinheiro? É muito além disso. É caráter, é fé, é valores espirituais, é sabedoria, é testemunho de quem Deus é na tua vida. É isso que você pode deixar para os teus filhos, essa é a melhor herança. Se você puder deixar carro, casa, comida, dinheiro, pode deixar, mas não adianta você deixar essas coisas se você deixar um filho que olhou para você e não viu caráter em você. Se o teu filho olhou para você e não viu o caráter de Deus sendo transformado ou transformando a tua vida, não vai adiantar você deixar dinheiro, sabe por quê? Porque ele vai ser um compulsivo, ele vai gastar tudo. Tem um monte de gente aí que destruiu heranças que os pais deixaram muito dinheiro e hoje estão vivendo na miséria. Eu conheço pessoas assim, que os pais deixaram um império e hoje eles estão vivendo na miséria. Ah, pastor, como o senhor é exagerado? Não é exagerado, talvez você conheça pessoas assim. Construa uma herança, você planta sementes de honra que vão florescer na vida dos filhos e dos netos. Plante sementes de honra para que possa florescer na vida dos teus filhos e na vida dos teus netos. E por fim, invista no reino de Deus. Mas, Mateus 6,20. Mateus 6,24 vai dizer, Deus fala assim, Jesus fala assim, não dá para servir a 2 senhores. Ou você vai honrar um ou vai desonrar o outro. E ali Jesus vai denunciar um espírito maligno que está por trás das finanças, que chama-se Mamon. Jesus denuncia esse espírito na própria palavra dele.
Invista no reino, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça, a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam, nem furtam. Mateus 6,20. Invista no tesouro eterno, não no tesouro direto, mas invista no tesouro eterno, onde o rendimento é garantido pelo próprio sangue de Jesus Cristo, que é vidas no altar do Senhor. Deixe marcas dos princípios eternos na vida das pessoas. A fidelidade de hoje será a colheita das próximas gerações. Amém? Vamos orar? Quero chamar aqui o pastor Samuel, nos ajuda aqui, Samuel. A fidelidade de hoje, a tua fidelidade hoje, será a colheita das próximas gerações. Se você é fiel, eu sou fiel, nós estamos semeando para as próximas gerações, para que eles possam colher. A pergunta não é se eles vão colher, a pergunta é o que eles vão colher. Porque depende da semente que você está lançando hoje, para eles terem uma colheita lá na frente. Quero convidar vocês, fique de pé. Eu quero que você pense agora, feche teus olhos um pouquinho, nós vamos tirar aqui para orar. Eu quero que você pense em tudo que você ouviu aqui nessa noite. Eu quero que você olhe agora para dentro do teu coração. Esqueça quem está do teu lado agora, olhe para dentro do teu coração. Veja se no teu coração, algum daqueles motivos de perseguição espiritual estão dentro do teu coração. Avalie a tua vida agora, meu irmão. Examine-se, domingo tem ceia, examine-se, pois o homem é a si mesmo. Examine um pouquinho a tua vida. Olhe para dentro de você agora. Veja onde você está, não só com a questão de dinheiro, não só com a questão financeira, mas eu quero que você olhe agora para a tua vida. E você possa reconhecer, olhando para dentro do teu coração, com sinceridade. Você é fiel a Deus mesmo, com sinceridade. Você seria capaz agora de ir até as últimas consequências, para ficar fiel a Deus, para permanecer fiel a Deus. Você iria em qual? Até onde você iria? Se entrasse agora alguém aqui, se entrasse um exército aqui para nos capturar e dizer, vocês abandonam esse Cristo agora, ou você vai acabar a tua existência agora, o que nós faríamos? Até que consequência nós iríamos, até onde nós iríamos, para permanecermos fiéis a Deus? A fidelidade de hoje será a colheita das próximas gerações. O que a próxima geração vai colher, depende do que eu vou semear e do que você vai semear. Temos semeado amor na vida das pessoas, para que a próxima geração possa colher amor. Temos semeado salvação, para que essa próxima geração possa colher salvação. O que nós temos semeado na vida das pessoas? O que nós temos lançado? Quais são as sementes que nós temos lançado? O que você quer que a próxima geração venha a colher? Porque hoje eu estou colhendo coisas que pessoas no meu passado, lá atrás, semearam. Mas eu quero que os meus filhos, os meus netos, colham muito mais do que eu estou colhendo hoje. Mas para que eles possam colher mais do que eu estou colhendo hoje, eu preciso semear muito mais. Eu preciso semear hoje. Porque senão vai vir uma geração, e se levantou uma geração que não conhece a Deus. Se a gente não ensinar para a próxima geração os caminhos do Senhor, eles vão se perder. Eles vão se perder. Eu tenho que ensinar, você tem que ensinar, somos nós que ensinamos. Nós vamos cantar, enquanto nós estivermos cantando, eu quero que você saia do teu lugar, que nós queremos orar. Vai além de uma oração simplesmente de finanças, vai além de romper esses cativeiros financeiros. É uma oração de fidelidade que você vai fazer. Você vai dizer, Deus, eu quero semear hoje, eu quero ser fiel hoje, para poder ver uma colheita na próxima geração. Enquanto nós estivermos cantando, saia do teu lugar, venha na frente que nós vamos orar por você. Você é filho de Deus, mais que vencedor. Clame a Ele com todas as forças, e algo vai acontecer. Oh, você é filho de Deus, mais que vencedor. Clame a Ele com todas as forças, e algo vai acontecer. Sai do teu lugar, vem à frente. Dê um passo aqui, você
vocês que estão aqui, por gentileza, vem aqui na frente aqui. Coração quebrantado, Não fique ninguém no corredor, vem aqui, todos aqui à frente. Querendo mudar. Saia do teu lugar, meu irmão. Deus não resiste ao filho de joelhos Saia do teu lugar. dobrados, olhos molhados. Venha apresentar para Deus aqui. Venha dizer para Deus. Venha pedir perdão. Se você precisa pedir perdão, peça perdão para Deus. Se você precisa romper com alguma área, com algum cativeiro, diga: Deus, eu vou romper nessa noite. Esse cativeiro financeiro, esse cativeiro emocional não vai mais me prender, não vai mais me segurar. Eu quero ser fiel hoje, porque eu quero ver essa fidelidade do Senhor se manifestando nas próximas gerações que vem depois de mim, nos meus filhos, nos meus netos. Eu não quero mais ser oprimido, esmagado por esse mundo, por esse tempo, por essa vida que nós estamos vivendo. Rompa, meu irmão, rompa. Pastor João vai orar por nós agora. Vamos romper, vamos quebrar esse cativeiro, em nome de Jesus. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença. Pai, aqui há pessoas que vieram entregar, Senhor Deus, as suas vidas. Pessoas que decidiram nessa noite sair do cativeiro financeiro. Pessoas que decidiram, Pai, dar um passo de fé. Pessoas que decidiram, Pai, sair da falência financeira. Mas para isso, Senhor, elas precisam dar um passo de fé, Pai. Elas precisam quebrantar o coração delas. Elas precisam entender, Pai, que elas precisam ser fiel ao Senhor em primeiro lugar. Devolver aquilo que o Senhor tem dado a elas. E que elas possam, Pai, nessa noite, entender que elas não podem negociar, Senhor. Não há negociação contigo, Pai, para sair do cativeiro financeiro. Nós precisamos, Pai, ser fiel ao Senhor, devolver tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Pai, que a Tua igreja, que o Teu povo que está aqui nessa noite, eles entendam que eles não podem reter, Seu Deus, aquilo que o Senhor tem dado. Então, Senhor, nessa noite, eu declaro, Pai, toca no coração da Tua igreja, toca no coração do Teu povo, toca na mente, Senhor, que haja uma mudança de mente, que haja uma transformação de mente nessa noite, e que o Teu povo que está aqui nessa noite possa se quebrantar diante do Senhor, e entender o princípio da palavra, o princípio, Pai, da libertação, que é se entregar ao Senhor, que é pedir perdão por até aqui, Senhor Deus, ter negligenciado, ter roubado do Senhor. Então, Senhor, nessa noite eu declaro vitória sobre este povo, e que nessa noite eles possam sair daqui testemunhando de que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Eu entrego, Pai, toda essa igreja diante do Senhor. Eu entrego este povo diante do Senhor. Eu os abençoo nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Continue com teus olhos fechados. Feche teus olhos mais um pouquinho. Todos os olhos fechados. Você tem aqui, se você tem algum tipo de cativeiro que tem te oprimido, quero que você levante a tua mão, que nós vamos orar por você. Só levante a tua mão, o intercessor vai chegar. Fique com a tua mão erguida. Eu quero pedir ajuda aqui dos intercessores. Pergunte qual é o cativeiro. Mande embora, baixa a mão depois que o intercessor orar. Pergunte qual é o cativeiro para ele e repreenda. Se é enfermidade, mande embora em nome de Jesus. Se é problema financeiro, emocional, sentimental, se é uma dor, alguma coisa, o Espírito de Deus está nesse lugar. É Ele que opera maravilhas e sinais, é Ele que liberta, é Ele que quebra todo o engano, Ele que tira toda mentira da nossa vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Peça para Deus agora ministrar no teu coração. Coloque a tua mão agora, se você tem alguma enfermidade, não for nenhum local constrangedor, mas se for, coloque a mão no teu coração mesmo, e peça para Deus te libertar, quebrar todo o mal, quebrar toda a intenção maligna, quebrar agora toda a perturbação na mente, toda a voz que você ouve, toda a percepção de vultos. Pai, nós estamos diante do Senhor, e na autoridade do nome que é sobre todo nome, nós invocamos o Teu nome aqui neste lugar. Pai, em nome de Jesus, visita agora, Pai. Tem pessoas que estão com a mão no coração, tem pessoas que estão com a mão na mente agora, na cabeça, Pai. Todo espírito de opressão agora, toda opressão na mente, todo engano agora, em nome de Jesus eu dou uma ordem, em nome de Jesus, sai agora, em nome de Jesus, solta agora, em nome de Jesus, todo cativeiro espiritual agora, Pai.
toda opressão demoníaca oculta, escondida agora, em nome de Jesus, eu te repreendo agora. Sai em nome de Jesus e não volte nunca mais. Pai, em nome de Jesus, nós invocamos aqui, Pai, todo espírito de falência, espírito de mamon, espírito, Pai, que traz aqui cativeiro financeiro para os teus filhos, ó Pai, que traz grilhões, algemas, fortalezas, correntes estão sendo quebradas agora, na autoridade do nome de Jesus. Toda mentira, Pai, toda mentira que foi lançada no coração dos teus filhos, Pai, que trouxe aprisionamento, medo, endividamento, todo espírito agora, Pai, que traz dívidas, endividamento no coração dos teus filhos, que traz insegurança agora, em nome de Jesus, sai agora, Pai, em nome de Jesus, toda insegurança emocional, toda insegurança espiritual, toda insegurança financeira, Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos aqui na autoridade do nome de Jesus. Nós cancelamos aqui toda a flecha agora, toda a intenção, toda a força do mal, toda a perturbação na mente agora, toda a disfunção no sono, todo espírito de enfermidade agora, todo espírito de confusão, todo espírito que vai nas casas, ó Pai, todo espírito de visitação noturna, de terror noturno, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Sai agora e não volte nunca mais. Pai, tira o medo, tira a insegurança agora do coração dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus, que seja quebrado agora todos os pactos, alianças que foram celebradas longe do Senhor, alianças de caráter de iniquidade, de maldade, de perversidade, Pai, em nome de Jesus, todas as alianças que foram celebradas voluntariamente e involuntariamente longe do Senhor, estão sendo desfeitas agora em nome de Jesus. Toda mente agora, Pai, toda perturbação na mente, libera agora a mente agora, Pai, todo cativeiro na mente vai ser liberado agora em nome de Jesus, toda opressão, em nome de Jesus na mente agora, Pai, nós desautorizamos agora em nome de Jesus, Pai, toda falência, todo problema financeiro, todo problema profissional, emocional, sentimental agora, Pai, toda disfunção nos lares, nos casamentos agora dos teus filhos, nós repreendemos agora em nome de Jesus, nós damos uma ordem, em nome de Jesus, sai e não volte nunca mais. Nós abençoamos a tua igreja, nós abençoamos o teu povo, Pai, que se reúne aqui, em nome de Jesus, amém.